Olá, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos às redes sociais aqui do Seja Barra. Nós estamos gravando o curso de Evangelhos Originais, onde nós estamos percorrendo todas as cartas de Paulo, todos os textos evangélicos, e nós vamos hoje conversar um pouquinho, dar continuidade ao estudo que já se apresentou da carta aos Hebreus, né? Esse trabalho é feito pelo nosso querido irmão Luiz Mário, que hoje, em função de uma necessidade, ele avisou no sábado passado, ele pediu para que a gente fizesse essa breve apresentação. Eu peço licença a você. Eu estou falando de casa, em função de um impedimento, eu não posso estar no Seja presencialmente para transmitir de lá, mas a gente juntos vai conversar um pouquinho e a gente vai tentar varrer não só o texto de Hebreus no capítulo 13. Peço desculpas por alguns ruídos aqui, né? Faz parte desse momento que a gente está passando. Eventualmente muita utilização de recurso audiovisual para a gente poder se comunicar. Então, eventualmente, a gente pode ter algum tipo de interrupção, mas pelo que eu me desculpo. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 13 de Hebreus, dando continuidade, perdão, capítulo 12 de Hebreus, dando continuidade. O Luiz Mário fechou o capítulo 11 de Hebreus até o sábado passado, e a gente vai tentar passar pelo capítulo 12 quase que integralmente hoje. Um capítulo grande, um capítulo onde o autor da carta aos Hebreus retoma um tema que é fundamental para ele. E ele faz uma série de comparações e de analogias em relação ao texto do Primeiro Testamento, da Primeira Aliança. A gente vai ver com objetivos muito particulares, né, de chegar a um entendimento mais profundo que ele busca construir do texto de Hebreus, a quem ele escreve, a comunidade dos cristãos é, é, hebreus, ou os cristãos que aceitaram a Jesus como Messias, mas tendo a sua origem na etnia hebraica. Antes, como é costume, a gente vai fazer uma leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, a título de harmonização. Depois eu vou fazer uma pequena prece e aí a gente começa a trabalhar efetivamente no texto de Hebreus. Eu vou colocar aqui a projeção do texto de Hebreus e a gente vai falando, vai conversando um pouquinho, vai dialogando sobre o texto. O Evangelho segundo o Espiritismo caiu aqui no capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, no item 4. Uma mensagem, na verdade, de um espírito que é o Erasto, que coloca essa mensagem em 1863, e Kardec reproduz então essa mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo. Diz o seguinte, Erasto: Não percebeis desde a formação da tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrenas? Bendizei o Senhor, vós que tendes fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores ides pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo o bom ou mau desempenho de suas missões e a maneira por que suportaram as suas provas terrenas. Olha que interessante. Deixai de temores. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades, a sua propagação. Ide e pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Falarei certamente a pessoas que não quererão escutar a palavra de Deus, porque essa palavra os convida incessantemente ao sacrifício. Pregareis o desinteresse aos avarentos, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas, bem sei, mas que importa? É necessário regar com o vosso suor o terreno em que deveis semear, porque ele não frutificará, não produzirá, senão sob os esforços incessantes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Vamos fazer uma breve oração. Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso bondoso e maravilhoso Messias, nosso Mestre, nosso divino irmão, Espírito divino enviado por Deus para nos orientar e para nos estimular ao entendimento do Evangelho.
Muito obrigado pela oportunidade que temos de ler mais uma vez o texto sagrado, as Escrituras, que o Senhor tão bondosamente intuiu aqueles espíritos maravilhosos que viviam no primeiro século para trazer essas informações para nós. Agradecemos, Mestre Jesus, por estarmos aqui em condições de estudar esse texto, que esses irmãos tão bondosamente viveram, registraram e permitiram com que esses ensinamentos chegassem a nós. Que as nossas almas, as nossas esferas de ideação estejam nesse momento abertas, Mestre, para que a gente possa entender o Evangelho, para que a gente possa entender a mensagem que o Senhor nos quis deixar e, principalmente, para que essa mensagem toque nossos corações, para que a sede dos nossos sentimentos e emoções se aproxime da Tua luz divina e que assim a gente possa seguir em paz, em felicidade e nos aproximarmos do nosso bondoso Criador. Fica conosco nesses momentos, Mestre Jesus, e que teus emissários estejam próximos de nós nesse estudo tão importante que faremos. Graças a Deus. Meus irmãos, é maravilhosa a oportunidade que temos de estudar. E esse texto aqui, essa mensagem passada por Erasto no capítulo 20, os trabalhadores da última hora do Evangelho segundo o Espiritismo, ela dialoga completamente com o texto de Hebreus no capítulo 12. Ele está falando, olha, espíritas, vocês vão ter problemas, vocês vão enfrentar dificuldades, vocês vão enfrentar desafios, porque vocês vão falar àqueles que não querem ouvir. Vocês vão levar a mensagem de abstinência aos dissolutos, de mansidão aos tiranos e mensagem de desinteresse aos avarentos. Mas mantenham-se firmes. Vai parecer, diz Erasto em outras palavras, que vocês estão tendo um trabalho absolutamente inútil em trazer o evangelho para aqueles que não querem ouvir. Mas ele terminou assim, eu vou reler, ó. Ide semear o evangelho. Não importa. É necessário regar com o vosso suor. É necessário regar com o vosso suor o terreno em que deveis semear, porque ele não o frutificará, não produzirá, senão sob os esforços incessantes da enxada e da charrua evangélicas. Erasto constrói a ideia de que nós, ele fala que esse texto é a missão dos espíritas, que nós temos um papel, que é o papel de continuar levando o evangelho de Jesus mesmo em terreno não propício, em terreno não aberto. Isso dialoga, inclusive, com a mensagem da parábola do semeador. O semeador saiu a semear e lançou as sementes em diversos tipos de terrenos. E pelo fato dos terrenos não estarem abertos, as sementes não frutificaram. O semeador é Jesus, as sementes são os corações dos humanos. Perdão, os terrenos são os corações dos humanos e as sementes são as mensagens evangélicas ditas por Jesus. Essa parábola é interpretada pelo próprio Jesus no texto evangélico. Pelo próprio Jesus no texto evangélico. E o que Erasto está dizendo é que nós espíritas temos a coparticipação na semeadura do Cristo. Por isso ele fala: ide, pregai, vai falar do evangelho. Se o terreno não está aberto, se a pessoa para quem você está falando não tem interesse, ela não quer abandonar as velhas práticas, os velhos hábitos, e quer permitir com que a semente do Cristo penetre no seu coração, no seu terreno, isso é problema dela. Mas é papel de você, espírita genuíno, semear. Semear. E ele ainda falou algo interessante que conversa muito, é impressionante como os espíritos nos ajudam, com o suor do seu rosto, você vai edificar, você vai regar o terreno sobre o qual você vai semear. E é com esse suor que esse terreno será regado, ou seja, com esforço, com trabalho contínuo, com a necessidade permanente de diligência no trabalho de condução da mensagem a todos os tipos de terreno. Por que a gente está falando que isso conversa com o texto de Hebreus no capítulo 12? Aliás, com toda a carta aos Hebreus.
Porque o que o autor da carta aos Hebreus faz, e é maravilhosa essa transição que a gente vai fazer aqui, é lembrar aqueles, lembre-se, para quem foi destinado o texto aos Hebreus? O autor, que na nossa tradição cristã espírita é identificado pelo Espírito Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, como sendo o próprio apóstolo Paulo, apesar de que na maior parte dos redutos de teologia, de estudos do texto evangélico, se você conversar com os especialistas que produzem estudos sobre o texto evangélico, eles afirmarão que o texto de Hebreus não é de autoria de Paulo, que é um autor da escola de Paulo, que certamente conviveu com Paulo, que foi instruído provavelmente por Paulo e que trabalhava no contexto cristão do apóstolo Paulo. Mas quando você observa o texto e as questões relacionadas ao texto, realmente o texto de Hebreus, quando comparado com as outras cartas, reconhecidamente de autoria do apóstolo Paulo, ele guarda algumas diferenças. Isso tem a ver com como Paulo escreveu e tem a ver, na nossa tradição, com a forma e os objetivos textuais de Paulo. Então, para nós, esse texto é de Paulo. Mas eu vou aqui ter o cuidado de falar que o autor de Hebreus, em respeito àqueles que acreditam que esse texto não é necessariamente da pena da autoria de Paulo. O que não importa para os objetivos do texto, e não importa para os objetivos que, inclusive, Erasto chama a atenção, que é de nos ajudar a manter o suor que rega o nosso trabalho na semeadura dos diferentes tipos de terreno, ou seja, a nossa predisposição em seguir conduzindo a mensagem evangélica para onde quer que a gente tenha que ir. E é essa diligência que vai ajudar não só aqueles a quem falamos, como também, evidentemente, nos ajudar. Porque ninguém fala persistentemente, diligentemente sobre algo que não acredita, a menos que seja um hipócrita, e não é o caso. Não é possível levar o evangelho com hipocrisia. Não produzirá fruto. A pessoa será descoberta. E, portanto, o verdadeiro espírita que vai tentando levar o evangelho, às vezes com seu exemplo, com a sua vida, em diferentes tipos de terreno, ou seja, ele vai levando isso, essa mensagem, para diferentes pessoas que não necessariamente querem ouvir, ou querem dar ouvidos, melhor termo, né, ao texto, ele vai seguindo a sua semeadura. Isso exige diligência, isso exige esforço. E isso conversa com Hebreus, porque aquela comunidade de judeus, né, de pessoas de etnia, de origem hebraica, portanto judaica, apesar dessa origem, apesar de judeus, eles eram cristãos. Eles haviam feito uma espécie de conversão, haviam identificado Jesus como Messias e entenderam que Jesus, sendo o Messias, merecia ser ouvido e ser seguido. Portanto, a semeadura do Cristo os atingiu e provocou neles mudança de comportamento, apesar de judeus. Eles entenderam a palavra de Jesus, por exemplo, registrada por aqueles que naquele momento repassavam essa palavra, como o próprio apóstolo Paulo e tantos outros, como Mateus, como Lucas, que escrevia sobre isso e falava sobre isso, e como os apóstolos da primeira geração e aqueles que os seguiram. E o texto em Hebreus é uma carta, é uma mensagem, é uma defesa do Cristo diante da comunidade judaica ou da comunidade hebraica, mantendo-os diligentes, persistentes no caminho que eles escolheram seguir, a saber, a mensagem do Cristo que eles deveriam, a partir de agora, entender como relevante na sua vida. Os capítulos 1 a 4 de Hebreus começam com o escritor do texto, como eu falei, que para nós é Paulo, mas o autor, ele fazendo uma comparação da superioridade do Cristo com outros que eram identificados na primeira aliança como criaturas divinas. Nos capítulos 1, versículo 4 até 2:18, ele compara a superioridade do Cristo aos anjos. Lembra, você pode retornar nas aulas do Luiz Mário antigas, o autor de Hebreus está dizendo, olha, Jesus é maior do que os anjos. E isso é muito importante para os judeus, porque os judeus davam muita importância aos anjos. Lembra quem falava com Abraão? Era anjos. Lembra quem procurava os profetas para falar com eles? Eram anjos. Você vai encontrar no Primeiro Testamento toda uma tradição de anjos comunicando a palavra do próprio Deus. Portanto, os anjos eram importantes.
E aqui o autor de Hebreus coloca Jesus numa posição superior aos anjos. Ou seja, ele está defendendo Jesus. Em 3:1 a 4:13 de Hebreus, Jesus é identificado pelo autor como superior a Moisés. Desnecessário dizer o significado disso para um judeu. Falar que alguém é superior a Moisés é reconhecer aquela pessoa como tendo a mais alta relevância na tradição hebraica. Depois, lá no capítulo 4 até o capítulo 7, o autor da carta aos Hebreus vai trazer uma temática relevante. Ele segue essa temática até o capítulo 10, a temática do sacrifício e do sacerdócio. Apenas um breve resumo, o que ele está trabalhando ali? Ele está trabalhando mais uma vez, por isso que essa carta é importante ter esse contexto. Para o judeu, isso é muito relevante. Para o povo hebreu, isso é muito relevante. Porque o que estava essencialmente embutido na religiosidade judaica? A necessidade da execução de sacrifícios para perdão de faltas, de pecados, de erros. Isso começa lá atrás com a criação do tabernáculo, aquele templo itinerante, onde os sacrifícios eram exercidos pelos sacerdotes. O bom hebreu, o bom judeu trazia um animal que era sacrificado, seu sangue era aspergido no altar, e isso era condição para que houvesse o perdão de suas faltas. Portanto, existia o arranjo do sacrifício e existia a figura do sacerdote, que executava o sacrifício, que apresentava o sacrifício. Sacrifício esse importante para aquela religiosidade. O que Hebreus trabalha? Que Jesus Cristo ele apresentou-se num ato sacerdotal e, ao mesmo tempo, sacrificial. Porque Jesus apresentou um sacrifício a Deus. Ele era um sacerdote. E lá nos capítulos 4 a 7, a gente está vendo o autor da carta aos Hebreus dizendo: olha, o sacerdote de Jesus é muito superior a qualquer outro sacerdócio que foi executado por qualquer outro sacerdote que já existiu na nação de Israel, no povo hebreu. Então é mais uma defesa de Jesus. E mais, o sacrifício que esse sacerdote Jesus apresenta também é superior a todos os outros sacrifícios que foram feitos. Sabe por quê? Porque ele sacrificou a si mesmo, como enviado divino, o seu corpo necessariamente em sacrifício. Obviamente, o texto de Hebreus, por fazer parte de uma tradição lá de trás, ele traz uma alegoria relacionada ao sacrifício do corpo de Jesus, e esse sacrifício, ou ser sacrificado, é também superior a todos os outros que foram sacrificados antes. Portanto, não só o sacrifício como o sacerdócio são superiores. Ou seja, é uma defesa cristológica da mais alta envergadura. É uma defesa de Jesus. Mas é claro que é, porque o autor está escrevendo para Hebreus falando: olha, continuem seguindo esse Jesus que a gente segue. Porque ele é muito superior a tudo aquilo que o judaísmo nos apresentou. Vale a pena segui-lo. É ele mesmo que nós devemos seguir. E ao longo da carta há vários recheios de comparações com o Antigo Testamento, chama-se hebraísmos, né? Um texto escrito em grego do Novo Testamento que remonta ao Primeiro Testamento e que traz essa visão, esse sabor judaico-hebraico ao longo do texto. O que comprova, inclusive, que foi escrito por um bom hebreu, com um conhecimento de grego refinadíssimo, que é o que encontramos no texto em grego, escrito em grego, da carta aos Hebreus. Chegamos nos capítulos 10 a 12, que foram recentemente estudados pelo Luiz Mário, onde ele fala da fé e da paciência. E aí ele já começa, o autor da carta aos Hebreus, entrar com exortações ao povo hebreu seguidor de Jesus. Fé e paciência. E nesse pequeno panorama você entende a complexidade da carta aos Hebreus, que começa fazendo uma defesa cristológica, quase uma teologia cristológica, depois ele vem e mergulha em temas sacerdotais, em temas de comparação, e por fim ele termina fazendo uma exortação, que é, essa sim, o estilo da escrita de Paulo, de mandar cartas para comunidades, para incentivá-los, para exortá-los, para fazê-los seguir adiante na sua tarefa. E aí a gente conversa com a mensagem de Erasto que abriu a nossa conversa. E ele escrevendo para os espíritas: olha, continua,
Persista. É com o suor do seu trabalho que você vai regar a sua semeadura. O que o autor de Hebreus está fazendo nos capítulos 10 a 12 é exatamente isso. A gente vê no capítulo 11 um conjunto de membros lá do Antigo Testamento, 11 de 1 a 40 de Hebreus, onde ele cita nominalmente uma série de personagens, e essas personagens são todas grandes personagens da tradição hebraica que foram fiéis a Deus. E o autor em Hebreus coloca isso para estimular os cristãos da sua época, que ele está escrevendo para esses do primeiro século, a seguirem o exemplo dessas personagens e se manterem firmes. Só que agora na mensagem do Cristo, que nos capítulos anteriores ele defende como sendo a nova aliança e o novo testamento. E aí chegamos no capítulo 12, onde a gente tem uma defesa importante, que a gente vai começar a ler um pouquinho agora, desse trabalho que o autor de Hebreus espera que os cristãos façam naquele momento. E ele retoma temas do sacerdócio, ele retoma temas do exemplo dos anteriores hebreus que conduziram aquele povo até aquele momento, aquela etnia até aquele momento. E ele retoma todo esse contexto para falar: olha, a gente tem a obrigação de seguir adiante. E de seguir adiante com persistência, com força, com vontade. Porque é isso que sempre se esperou de um bom hebreu, de um bom judeu, e agora se espera de um bom cristão, independente da etnia. Então veja como há uma construção do texto, do diálogo que o autor da carta aos Hebreus faz, e no capítulo 12, que é o que nós pretendemos ler agora, a gente vai tentar passar por quase todo o capítulo 12. Em algum momento eu vou tentar trazer um texto de um hermeneuta que eu aprecio muito, que é Emmanuel, e que dialoga também com o texto do capítulo 12 de Hebreus. Ele traz algumas citações, algumas explicações na série que ele ditou para Francisco Cândido Xavier, que dispensa comentários em relação à mediunidade, e a gente vai tentar trazer um pouquinho desse sabor de Emmanuel no que ele traz para a gente de interpretações, de comentários sobre o capítulo 12 de Hebreus. Então vamos ler o texto do capítulo 12 de Hebreus. Eu vou iniciar aqui a projeção e a gente vai conversando um pouquinho sobre esse texto e como é que a gente pode compreender, a partir dessa tentativa minha de fazer essa leitura do pano de fundo da carta, dos objetivos e de sua divisão, e de como essas coisas conversam com o que a gente está falando. Versículo 1, Hebreus 12, diz assim: ó, portanto, também nós cristãos hebreus, com tal nuvem de testemunhas ao nosso redor, rejeitando todo o fardo e o pecado que nos envolve, corramos com a perseverança para o certame, para a prova que nos é proposto, ou que nos é proposta, com os olhos fixos naquele que é o autor e realizador da fé, Jesus, que em vez da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e se assentou à direita do trono de Deus. O que que o autor, voltando aqui para o versículo 1, o que que o autor está dizendo? Primeiro que há uma nuvem de testemunhas ao nosso redor. E isso conversa com o capítulo 10 que eu falei, e na verdade os capítulos 10 a 12, 10 e 11, onde o autor da carta coloca um conjunto de judeus ou de hebreus da tradição judaica como tendo sido testemunhas da fé em Deus, precursores de suportar fardos e pecados, ou seja, provas, desafios, dificuldades, angústias, mas de perseverar até o fim. Porque, como ele coloca aqui, não é possível esperar uma vida no contexto em que nós estamos, e obviamente à luz do Espiritismo. Nós entendemos que nós passamos por dificuldades, por provações. Não é possível passar uma vida inteira sem pelo menos passar por algum tipo de obstáculo. E esses obstáculos nos oferecem mesmo condições quase que de teste da nossa fé. Eles não existem porque nós devemos ser testados. Eles simplesmente são produto de decisões equivocadas ou de necessidades de reparações, mas muito mais do que isso.
Nós vivemos mesmo, viu, meus irmãos, num momento, num mundo, e estamos numa condição onde essas questões acontecem. Elas fazem parte do nosso dia a dia. A gente não deve se preocupar muito necessariamente com o que nos faz passar por provas. A gente tem que se preocupar com a forma como passamos por ela. Porque um conjunto grande de testemunhas passou por provas. E eles são testemunhas porque eles passaram pelas provas da forma adequada, rejeitando o peso que envolveria-os com perseverança. É isso que está dizendo o autor da carta aos Hebreus. Com perseverança para a prova, para o teste que era proposto. É como se a gente tivesse diante de nós uma prova a cumprir e a gente tem opções de passar por elas, e é isso mesmo. Mas a gente tem pessoas que passaram por essas provas antes de nós. E eles nos deram um testemunho, um exemplo. E duas coisas fizeram, como diz aqui o autor da carta aos Hebreus. Eles rejeitaram o peso, o fardo. A palavra aqui traduzida por fardo pode significar o peso de uma armadura que um soldado carregava. Ou pode significar o peso que alguém colocava em si quando ia para os jogos e que ele retirava aquele peso quando ia para um jogo, para uma prova. Típico, muito comum, por exemplo, em Roma, e também existente em algumas cidades lá da Síria-Palestina, onde o povo judaico se enraizou, né, às margens ali do mar Mediterrâneo, aquela pessoa que competiria, ela retirava o excesso de peso da sua roupa e ia para a sua prova, uma corrida de biga, uma prova onde ele ia competir, ele ia lutar, porque peso demais ia atrapalhar. Então o autor está dizendo assim, a gente tem que tirar o nosso peso excessivo, o fardo, o excesso, e ele imediatamente coloca isso como o pecado, o erro, a dor, aquilo que nos desvia do alvo, para que a gente possa correr. Olha a comparação com a prova, para correr com perseverança para a prova que se apresenta. E aí ele conclui: qual é o norte? Qual é o objetivo? Os olhos estão fixos naquele que é o autor e realizador da fé. Autor e realizador da fé. Ele está falando sobre aquele a quem ele já gastou praticamente a carta inteira aos Hebreus para defender: Jesus, que é quem deu o maior exemplo, a maior testemunha, que justifica a perseverança em qualquer prova, que é o maior exemplo, símbolo perfeito de persistência. Isso também dialoga na nossa doutrina com o Evangelho e com o Livro dos Espíritos, questão 625, que é o maior modelo que a gente tem hoje disponível no planeta, aquele que divinamente encarnou para nos deixar esse legado de exemplo, cujo exemplo na realidade é o próprio Evangelho, Jesus Cristo. Então, em vez da alegria que lhe foi proposta, porque Jesus podia ser alegre, ele podia viver uma vida regada em felicidades? Claro, claro. Ele podia ser um senador romano, se ele quisesse, talvez teria dificuldade porque ele nasceu judeu e pobre. Mas ele talvez seria um dos mais destacados judeus, só pelo conhecimento que ele tinha, ou pela capacidade que ele tinha. Ele podia ser um excelente artesão, ele podia ser um excelente contador de histórias, ele podia ser qualquer coisa. E, portanto, ele poderia ter uma alegria terrena diante das questões comezinhas da vida. Mas, em vez disso, suportou uma prova que foi a própria morte. Suportou uma vida cheia de obstáculos, uma vida curta na encarnação que ele teve, mas com o objetivo de nos ensinar o que significa estar perto de Deus. Desprezou a vergonha sob a qual ele foi submetido, e na visão do escritor da carta aos Hebreus, olha o sacerdócio. Ele sobe à direita do trono de Deus. Quer dizer, a vida de Jesus adquire um significado quase que sacerdotal diante daqueles que o acompanharam, ou que puderam entender na vida dele a vida de um próprio representante divino. Então, essa alegoria se assentou à direita do trono de Deus significa que ele foi recompensado com o máximo da possibilidade que poderia haver de alguém que afirmou servir a Deus. Isso é o sentar-se à direita de Deus no trono. Isso é uma alegoria. Então veja como Jesus é colocado e como ele é o alvo, o norte, o modelo que deveria inspirar aqueles hebreus, aqueles judeus que estavam lá, para quem essa carta foi destinada. Eu queria só chamar a atenção de um texto, se você me permite,
Eu vou tirar aqui a projeção. Emmanuel, capítulo 85 do livro Fonte Viva. O tema desse texto é impedimentos. Fonte Viva, de Emmanuel, na psicografia do Francisco Cândido Xavier, capítulo 85, impedimentos. Emmanuel comenta Hebreus 12:1. Deixa de lado o pecado que nos rodeia e corra com perseverança para a prova. Emmanuel fala que ele usa a tradução a carreira que se nos apresenta, os objetivos que se nos apresentam. E ele fala o seguinte: Paulo recorre a essa imagem, veja como ele identifica o autor da Carta aos Hebreus como Paulo, pensava nos jogos gregos da sua época. E, sem nos referirmos ao entusiasmo e à emulação benéfica que devem presidir semelhante esforço, recordemos do ato inicial dos competidores. Cada participante despia a roupagem exterior para disputar a partida somente com a indumentária tão leve quanto possível. O texto desse capítulo lembra, é impedimentos. Então, Emmanuel está dizendo o seguinte: olha, o que Paulo está querendo fazer alusão aqui é justamente aos jogos, onde o competidor tirava o excesso de roupa, porque isso era peso, isso atrapalharia o seu desempenho naquele tipo de jogo. Olha o que Emmanuel diz: assim também na aquisição da vida eterna é imprescindível nos desfaçamos da indumentária asfixiante do espírito. Para adquirir vida eterna, é o termo de Emmanuel, é imprescindível que nos desfaçamos da indumentária asfixiante do espírito. É necessário que o coração se faça leve, alijando o fardo inútil. Na claridade da Boa Nova, o discípulo encontra-se à frente do Mestre, investido de obrigações santificantes. Santificantes para com todas as criaturas. E ele vai falando o que são as indumentárias inúteis, os fardos asfixiantes do espírito, ou seja, o peso que atrapalharia os cristãos hebreus a alcançar o resultado da sua prova e que nos atrapalhará a alcançarmos os objetivos da nossa encarnação. A secura do coração ao redor de nós, o companheiro que desertou, a mulher que desapareceu perseguindo objetivos inferiores. Isso está no texto da mensagem da psicografia de Emmanuel, no capítulo 85 do Fonte Viva. O amigo que se iludiu nas ilhas de repouso, o cooperador que a morte levou consigo, aquele amigo que morreu, o ódio gratuito, a indiferença, a perseguição, a tormenta, ele escreve vários. Ele fala assim, ó, se quisermos alcançar a meta, olha aí a comparação com o resultado de uma prova, a meta. Ponhamos de lado esses impedimentos. Ele está voltando ao texto de Hebreus. Ponha de lado esses impedimentos e corramos com perseverança na prova de amor e luz que nos está proposta. Ou seja, os obstáculos não devem produzir em nós um conjunto de sentimentos e sensações que nos impedirão de seguir, provocando em nós um peso excessivo, peso esse que vai impedir que a luz do Evangelho, é o termo que ele usa aqui, brilhe em nós. Aconteceu um problema, gerou dor, angústia, dificuldade, entende e tira esse peso de você, de mim, e segue a prova, segue a corrida, porque esse peso não permitirá que a gente prossiga. Ele é asfixiante. Ele é asfixiante. Põe de lado o peso que se te apresenta. É isso que disse Emmanuel e é isso que diz o nosso querido evangelista. Vamos adiante. Versículo 3. Considera, pois, aquele que suportou tal contradição por parte dos pecadores, para não vos deixar desfatigar pelo desânimo. Veja a construção que o autor da Carta aos Hebreus está fazendo. Ele está chamando de novo o exemplo de Jesus Cristo. Fala, olha, considera Jesus. Ele suportou essa contradição por parte dos pecadores. Qual é a contradição? É que mesmo sendo submetido à humilhação, à dificuldade, ele não deixou isso tomar conta dele. E ele seguiu em frente. E mesmo sendo divino, foi humilhado. E apesar disso, ele suportou tudo isso
para não nos deixar fatigar pelo desânimo. Jesus, ao suportar aquilo que ele teve que suportar, disse o escritor aos Hebreus, ele deu a nós um exemplo para que a gente consiga superar os nossos desânimos e não deixarmos-nos fatigar, não deixar que o nosso próprio desânimo, se não houvesse o exemplo de Jesus, superasse a nossa capacidade de seguir. Olha o que o escritor está dizendo. Vamos seguir um pouquinho adiante. Versículo 4. Vós ainda não resististes até o sangue em vosso combate contra o pecado. Aqui a gente tem dois termos, e foi bom a gente fazer a introdução, na minha opinião, sangue e combate. Combate conversa de novo com essa temática que ele traz nos versículos 1 e 2 da prova, das provas que eram feitas, um combate, onde a pessoa deveria se destir do excesso de peso para conseguir combater. E também ele fala do sangue, que também conversa com o sacrifício. Ele fala: vocês, cristãos hebreus, ainda não resistiram até o sangue em vosso combate, ou seja, até o limite. Ou, como Jesus, que resistiu até dar a sua vida. Esse dar a sua vida era exatamente o que era feito com aquele animal que era sacrificado para perdão de pecados. Ele era oferecido em sacrifício para perdão de pecados. Olha o que ele está dizendo aqui. A prova e o combate é como se fosse um sacrifício. E a gente tem que resistir até o fim da nossa vida, até quase o nosso sangue. E se a gente fizer isso, é como se a gente estivesse fazendo o nosso próprio sacrifício, que é um combate contra o pecado. Portanto, não era mais necessário o sacrifício, no sentido denotativo da palavra, no sentido que a eles conheciam na religiosidade hebraica. O sacrifício que era necessário era trazer Cristo para a sua própria vida e resistir até o sangue, até o fim. Porque você estaria combatendo o quê? O verdadeiro combate do pecado. Porque a nossa vida, assim como a vida daqueles cristãos hebreus, seria uma vida completamente destinada a Jesus e completamente entregue a Deus. E aí sim, esse sacrifício diferente, né, com o sangue que compara-se com o que disse Erasto nessa mensagem original, o suor que rega o terreno da aspereza da luta do dia a dia, esse sim produziria o verdadeiro combate do pecado. Porque no fundo, era esse sacrifício que moldaria, e aí a gente traz o conhecimento espírita, aquelas almas, assim como nos moldará ou nos moldaria, a persistir e a gerar em nós um outro entendimento, uma mudança de modelo mental e um caminho completamente diferente na seara do Cristo. E é essa resistência, esse caminho, que efetivamente produziria em nós uma transformação que nos salvaria. Eles ainda não tinham chegado a essa condição, de acordo com o autor dos Hebreus. Por que não? Olha o que diz aqui, ó. Vós esquecestes a exortação que vos foi dirigida como a filhos? Meu filho, não despreze a educação do Senhor, não desanimes quando ele te corrige, pois o Senhor educa a quem ama e castiga todo filho que acolhe. Palavras engraçadas ou palavras curiosas, né? Olha o que o escritor da carta aos Hebreus está perguntando. Será que a gente esqueceu, como cristãos judeus, como bons judeus cristãos, aquilo que foi dito lá atrás? Eu vou voltar um pouquinho. Uma exortação que foi dirigida a vós como filhos. Meu filho, não desprezes a educação do Senhor. Não desanimes quando ele te corrige. Vou voltar nisso. Pois o Senhor educa a quem ama e castiga nessa tradução, todo filho que acolhe. Hebreus 12, 5, 6. Esse texto é um texto que remonta a Provérbios, capítulo 3, versículos 11 e 12, da tradução lá do Antigo Testamento da Septuaginta. Não desprezes a correção do Senhor, não desanimes quando ele te repreende, pois o Senhor educa a quem ama e castiga a quem acolhe como filho. O que ele está dizendo aqui? Que as provas, as asperezas, os combates
são, na realidade, um mecanismo de educação. O escritor da carta aos Hebreus chama a atenção de que essas dificuldades e asperezas são como se fossem castigos de quem ama, no sentido de nos corrigir, de nos educar, para que a gente possa reorientar o andar da nossa vida. E ele ainda fala, ele começa o versículo 5 falando: Vós esqueceis a exortação que foi dirigida. Isso foi falado lá atrás, desde o salmista e o proverbista. O que ele está dizendo ao povo hebreu, no contexto do primeiro século, que são cristãos? Olha aqui, vocês que passam por alguma dificuldade, você esqueceu o que disse Provérbios? Que é um texto do Antigo Testamento. Que Deus ele educa quem ama e castiga quem ao filho que ele acolhe, ou seja, que a gente passaria por circunstâncias que seriam verdadeiros atos de amor a partir do momento em que produziriam em nós uma reorientação do nosso andar nesse planeta. Ou seja, não reclama daquilo que você passa com dificuldade, porque isso pode ser ato de amor. E é ato de educação. Olha o que diz o versículo 7. É para a vossa educação que sofreis. Deus vos trata como filhos. Veja que o escritor da carta aos Hebreus explica o que ele falou um pouquinho antes. E ele está explicando o texto de Provérbios. É para a vossa educação que sofreis. Deus vos trata como filhos. Qual é, com efeito, o filho cujo pai não educa? Olha a construção que está sendo feita pelo escritor da carta aos Hebreus. Ao invés de você reclamar do teu problema, o judeu que está lá no primeiro século, sofrendo pelo fato de ser cristão, dê graças a Deus, porque Ele está te tratando como filho, te educando, e é com esse objetivo que você passa por algum tipo de provação. A provação não é um castigo necessariamente, mas uma medida pedagógica divina. Essa construção foi feita pelo escritor da carta aos Hebreus. Veja como ele encarava, com o texto do Antigo Testamento como base, isso. Quando a gente traz isso para o conhecimento à luz da doutrina espírita, nós vamos entender que os problemas pelos quais passamos, muitas vezes, como disse Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, são provocados pelas nossas próprias questões e pelos nossos próprios equívocos e pelas nossas próprias escolhas equivocadas nessa encarnação, mas que também estamos sujeitos à lei de causa e efeito, famosa lei de causa e efeito, e que pode produzir informações em nossa questão, em nosso corpo espiritual, e que com o passar das encarnações, já que somos reencarnacionistas, essas informações vêm à tona para que a gente, ao se deparar com elas, necessite rever coisas, rever conceitos, reorientar decisões, produzir novos entendimentos e, portanto, produzir educação e crescimento. Isso é lei de causa e efeito. E isso é a visão espírita. Mas aqui, diante do escritor da carta aos Hebreus, aqueles irmãos foram orientados a serem tratados por Deus como filhos, a se reconhecerem como filho de Deus. Ele ainda pergunta: se um pai educa seu filho e às vezes ele o castiga, ou melhor, ele permite que a coisa aconteça para que o filho entenda e cresça, será que Deus não pode fazer a mesma coisa? Será que aquilo que você, cristão hebreu do primeiro século, está passando, pelo fato de você estar seguindo Jesus, e eles estavam passando por algumas perseguições pelo fato de estarem seguindo Jesus, será que isso não poderia significar ou não poderia ter a ver com uma atitude pedagógica educacional permitida por Deus, como pai amoroso que educa seus filhos? E eu preciso ler para você o que diz Emmanuel. É talvez o último texto que eu vá ler aqui, função do nosso tempo, né, para a gente conseguir avançar um pouquinho mais no Hebreus capítulo 12. Mas eu preciso ler o que disse Emmanuel no livro Pão Nosso, na psicografia do Chico, capítulo 88. Mensagem, um texto, na verdade, né? Pão Nosso, de Emmanuel, capítulo 88, chamado Correções. E Emmanuel está comentando Hebreus capítulo 12, versículo 7. Se suportais a correção, disse Emmanuel, Deus vos trata como a filhos, pois que filho há a quem o pai não corrija? Essa temática, né?
E Emmanuel está dizendo assim, olha, por vezes, no meio do texto, por vezes, a repreensão generosa do alto, símbolo de desvelado amor, a repreensão generosa do alto, símbolo de desvelado amor, atinge o campo do homem. Olha a conversa com a parábola do semeador e com o texto de Erasto. Olha como a espiritualidade trabalha desde sempre, falando rigorosamente a mesma coisa para nós, para que a gente consiga ter uma percepção. Atinge o campo do homem, traduzindo a advertência sagrada e silenciosa. Mas, na maioria das ocasiões, a mente encarnada, ou seja, o espírito, aqui, diante dessas questões provadoras, desafiadoras, advertências sagradas e silenciosas, prova do amor de Deus, repele o aguilhão salvador. Aguilhão é termo usado por Paulo. Mergulha dentro da noite da rebeldia, elimina possibilidades preciosas e qualifica de infortúnio insuportável a influência renovadora destinada a clarear-lhe o escuro e triste caminho. Esse texto é maravilhoso. Leia o capítulo 88 de Pão Nosso. Emmanuel está dizendo o seguinte: as provações, os desafios, as dificuldades, às vezes são prova do amor do alto, para que a gente consiga, como possibilidade preciosa, a palavra de Emmanuel, influência renovadora, que nos faz clarear o caminho escuro e triste. Isso não conversa com Hebreus capítulo 12? Não é a mesma coisa que o escritor aos Hebreus está dizendo? Que essas questões, essas provas, eu vou voltar a projetar o texto, são amor, educação e que não devem provocar desânimo, que são educações do Senhor que ama, que castiga, castiga no sentido de permitir que a prova produza evolução e conhecimento, e que na verdade isso com efeito não é um ato de educação divina. Olha como o Hebreus está falando disso. E veja como Emmanuel traz isso para nós. É isso que está se tentando construir aqui. E avançando mais no capítulo 2, olha o que diz os versículos 8 e 9. Se você está privado da educação da qual todos participam, então você é bastardo e não filho, ou seja, se você não tem um ato de prova cujo objetivo é te educar, você não seria como um filho para Deus, porque todo pai educa o seu filho. E se prova, desafio é parte do processo educacional, nos eximir desse processo seria a falta de amor do pai, porque nos estaria eximindo do processo educacional que produziria crescimento em nós. Ele vai continuando a construção. Ó. Nós tivemos os nossos pais segundo a carne, como educadores, e os respeitávamos. A gente não haveria de ser muito mais submisso ao Pai dos Espíritos a fim de vivermos? Olha a construção dele. Será que a gente não deveria ter por Deus um respeito maior do que temos aos nossos pais carnais, né? Nessa relação familiar temporária e provisória do Instituto da Família do Encarnado? A partir do momento em que nossos pais, que tanto amávamos e respeitávamos, eram reconhecidos como educadores, e Deus, o Pai dos Espíritos, que nos educa a tal ponto de nos mostrar o caminho, mesmo diante de provas ou utilizando-se de provas. Que construção interessante, né? E olha, ele continua, pois esses pais, eles nos educaram por pouco tempo, segundo lhes parecia bem, eram espíritos encarnados como nós. Deus, porém, nos educa para o aproveitamento, a fim de nos comunicar a sua santidade. Olha só, nos educa para o aproveitamento, a fim de nos comunicar a sua santidade. Ele nos educa para sempre. Deus quer que a gente reconheça a própria santidade dele em nós. Ele quer que a gente se reconheça como filho dele, sabendo que nós somos, na verdade, criaturas que têm ele em nós.
Isso tão Antigo Testamento, né, que Gênesis fala que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Na bela fraseologia do Gênesis, né, do Bereshit, é como se Deus tivesse colocado em nós o chip divino dele. E o tempo todo ele está nos mandando sementes que perseveram como grande nuvem de testemunhas para nos mostrar, para nos comunicar, para nos educar essa santidade que é dele e que também está em nós. E que às vezes a gente esquece dela, e por nos afastar dela é que a gente sofre. E esse sofrimento só existe para nos lembrar dela, essa santidade, e para nos fazer voltar a ela, que na verdade se encontra rigorosamente dentro de nós. Toda a educação, diz o escritor aos Hebreus, com efeito, no momento é verdade, não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, no entanto, produz naqueles que assim foram exercitados um fruto de paz e de justiça. O escritor aos Hebreus está comparando a educação que a gente recebe e percebe como encarnados à educação da pedagogia divina. E que esta primeira dos pais, dos processos como encarnados da nossa vida típica, ela pode no momento parecer angustiante, razão de dor, porque às vezes o ato educacional constrange, às vezes até magoa, mas depois ele produz fruto de paz e de justiça. Imagina, imagina o ato educacional divino. Isso dá ao leitor uma outra perspectiva diante dos desafios e provações pelos quais ele está passando, e não parece, meu amigo, meu irmão que me ouve, que o autor da carta aos Hebreus está tentando produzir no seu leitor um sentimento de reverência a Deus, mas um sentimento de persistência, de resistência às asperezas da vida diante desta forma ou possibilidade de leitura. Veja, ele começou construindo o modelo de prova do soldado ou daquele que participava de um jogo, de tirar o excesso. Esse excesso era aquilo que poderia ser produzido em função da dificuldade de percepção, diante da luta, da dor, da angústia. Depois ele remonta que testemunhas fizeram isso, entra numa dialética educacional e constrói a ideia de que nós, na verdade, estamos sob a pedagogia divina e que ela deveria primeiro nos deixar em ato de reverência por aquele que tanto nos ama, nosso Pai grandioso, a ponto de nos educar. E segundo, de produzir em nós a verdadeira transformação que esse ato educacional pode produzir, nos aproximando da santidade divina e produzindo, por fim, os frutos de paz e de justiça. Olha que construção maravilhosa do escritor aos Hebreus. E ele vai, a gente vai seguir um pouquinho aqui, ele vai agora entrar numa construção nos versículos 12 e 13, depois ele segue, da necessidade da gente não sucumbir. Por isso, reerguei as mãos enfraquecidas e os joelhos trôpegos. Existirão momentos, cristãos hebreus, onde as mãos vão ficar fraquinhas e o joelho vai ficar inconstante, quase incapaz de produzir a capacidade de resistir, de manter o corpo rígido, firme, de pé, seguro. O joelho trôpego é outra alegoria que o apóstolo está usando, que o escritor está usando, e ele está citando mais uma vez textos do Antigo Testamento, são os hebraísmos. Isso aqui é citação de Isaías no capítulo 35 e de Provérbios no capítulo 4. E depois ele vai chamar a atenção de alguém que falou palavras muito parecidas com isso, quando se viu diante de dificuldade e falou: Meu Deus, eu estou com medo. Eu não consigo acreditar que minha mão vai chegar lá, que meu joelho vai chegar lá, que vou reunir condições. Quantas vezes a gente não passa por momentos desses na nossa vida, né? Quantas vezes a gente não passa por momentos desses na nossa vida encarnada? De estar diante de algo e falar assim: Meu Deus, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir.
E o que, que o escritor aos Hebreus fala? Olha, não deixe isso acontecer, não. Reerga as mãos. Recobre a força dos seus joelhos. Endireita, endireitai os caminhos para os vossos pés. Endireita o seu caminho para o vosso pé. Ou seja, volta para o caminho que você tem que andar, mesmo que alguma coisa te tire dele. Mesmo que o solavanco seja grande, a fim de que não se extravie o que é manco, mas antes seja curado. Olha que construção maravilhosa. É como se alguém, em função da prova, do desafio, da dificuldade, produzisse em si mesmo uma espécie de deficiência, aqui chamado como o que é manco, e graças a isso saísse desse caminho. E o se afastar do caminho não é justamente o que falávamos que nós não devemos fazer? E quem é o caminho? Quem é o caminho, a verdade e a vida? E se afastar do caminho que ele nos deixou, nos legou no seu evangelho de luz, não é, na realidade, produto das nossas deficiências espirituais, do fato de sermos cegos, surdos, mancos espiritualmente, Jesus não construiu tantas comparações com quem tem olhos, mas não vê, quem tem ouvidos, mas não ouve. Jesus não curou tantos cegos, coxos, e não tentou comparar tanto isso a uma condição espiritual, mesmo da alma. E são essas imperfeições de espirituais, essas imperfeições, muito mais do que imperfeições do corpo físico material, que na realidade podem nos desviar do caminho para os nossos pés. E são essas imperfeições, esses desvios, que às vezes autoprovocados, é que na verdade nos retirarão do caminho que nos curará, que produzirá em nós, que em tantos textos dos evangelhos e também no Antigo Testamento é chamado de salvação. Ou seja, o ato da percepção plena de quem somos e de que somos, na realidade, espíritos criados e destinados à divindade, ao grau mais alto da pureza espiritual. A aproximação permanente numa consciência profunda com Deus. E às vezes, essas imperfeições ao longo do caminho, ao invés de nos produzirem a certeza de que nós precisamos nos aproximar do caminho para sermos curados, às vezes, quando permitimos, e quando colocamos esse peso exagerado no nosso próprio espírito, nos afastam ainda mais desse caminho. Caminho esse que, se nós não nos extraviarmos dele, nos produzirá, na realidade, a verdadeira cura. Então, o que o escritor da carta aos Hebreus constrói aqui é que essa dor, essa dificuldade, essa queda, essa percepção de incapacidade e, por vezes, a própria consciência da realidade das nossas incompatibilidades com o caminho, não nos deve afastar dele. Pelo contrário, deve nos fazer levantar as mãos, firmar os joelhos e se aproximar dele. Porque é a aproximação do caminho de Jesus Cristo que vai nos produzir verdadeira cura. E aí, nos versículos 14 em diante, eu vou ler do 14 ao 17. E vamos parar no 17. Procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vai ver o Senhor. Procura a paz para com todos. Isso é uma exortação de modo de vida. Procura a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como é que a gente faz isso? Vigiando atentamente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Ou seja, o procurar a paz e não ser faltoso vai produzir a visão de Jesus. É a própria percepção da vida do Cristo em nós. E é a partir dessa percepção, da decisão de fazer com que a vida do verdadeiro cristão, incluindo o cristão hebreu e incluindo nós, dentro do caminho que nos produz, o caminho de Cristo, que vai nos gerar graça de Deus. Ou seja, que vai produzir com que a nossa vida, o nosso andar
seja um andar agraciado, na verdade que represente o próprio Deus. A graça de Deus se produz em nós a partir dele mesmo, quando na verdade nós nos aproximamos do caminho dele e não nos separamos dele. Perceba, vigiando atentamente para que ninguém tenha falta e, graças a essa falta, se separe da graça de Deus. A separação da graça de Deus é uma decisão pessoal a partir do momento em que andamos em falta. E se nós não andarmos em falta, nós não nos separaremos da graça de Deus. É o caminho, é o caminhar. Deus não abandona seu filho, pelo contrário, ele educa. E se nós seguirmos essa educação e entendermos que com essa educação vamos seguir adiante, a gente se aproxima do caminho dele e da graça dele, de Deus. E também a gente deve vigiar para que não haja falta, para que a gente não se separe de Deus, nem haja raiz alguma de amargura. Olha de novo ele retomando o peso do fardo que a gente lança sobre o espírito diante das dificuldades. Para que não haja amargura que brotando, surgindo, vos perturbe. E por meio dela, dessa amargura, muitos sejam contaminados. Ele coloca a amargura como uma permissão que o cristão pode dar, pode ter. E se ele permitir que brote, que nasça, o brotar compara a amargura a algo. A gente fez essa comparação aqui, como se uma semente que brota. Ou seja, ela primeiro tem que ser colocada no solo, ela tem que ser cultivada, ela brota e, ao fim desse processo, ela dá o seu fruto. Portanto, a amargura ela é cultivada mesmo, ela é uma permissão do cristão. Raiz de amargura que brote. Diante da dificuldade, a gente tem que eliminar a amargura. A gente tem que permitir nem que ela seja semeada nos nossos terrenos, espiritualmente falando, ou seja, nos nossos corações. Mas ainda que seja que semeada, a gente tem que estar lá e arrancar essa raiz e jogar fora. E não deixá-la lá, cultivar, até ela brotar e nos perturbar. E por meio dela, perturbar os outros. Olha como a percepção diante da prova pode nos eliminar do caminho, nos afastar do caminho e, por conseguinte, fazer com que nós mesmos afastemos outros que estão no caminho junto de nós. Isso não conversa com o peso sobre o espírito, né? E com a dificuldade de chegar no final da prova, faz sentido, né? Toda essa leitura do escritor da carta aos Hebreus. A amargura, a angústia. O Emmanuel também tem um texto lindo sobre essa temática, perdão, sobre essa temática. É a permissão que nós temos ou damos à nossa própria compreensão inadequada diante dos desafios e das dificuldades. É quando a gente permite que os dissabores da vida plantem em nosso coração a semente do rancor, a semente da rebeldia, um termo que Emmanuel usou na mensagem que a gente leu, a semente da angústia. Isso não produz absolutamente nada de bom nem para nós, nem para o nosso próximo. Isso tem que ser retirado de nós, porque isso vai nos retirar do caminho. Pelo contrário, a compreensão que o escritor da carta aos Hebreus traz é que isso deve produzir em nós reverência. Primeiro, um estado de santidade, de compreensão, de tolerância, de persistência, da compreensão de que faz parte do processo passar por dificuldades e da aceitação mesmo dessas dificuldades e do seguir adiante. E retirar essa amargura, isso vai provocar em nós o sentimento correto e vai gerar a graça de Deus por intermédio daquele que suportou tudo, mesmo não merecendo nada, Jesus Cristo. Esse é o convite do escritor da carta aos Hebreus. E isso vai gerar na congregação, na comunidade dos cristãos hebreus, um sentimento de cooperação no caminho, uma capacidade de produzir nos outros, pelo menos a partir do seu próprio exemplo, a sensação da necessidade da persistência e a colaboração. É outro tipo de leitura, né? Então vejam o que o escritor da carta aos Hebreus convida o seu público a fazer. E como consequência disso, o que isso pode gerar no meio da comunidade? É outro contexto. E a carta ainda segue.
Versículo 16. Vigia, mantém-se íntegro, sem amargura, nem haja olha, impuro algum ou profano. Isso não conversa com o sacerdote. Para que se fazia sacrifício? Senão para declarar a pessoa livre de pecados e, portanto, pura. E sabe quem eram os maiores preocupados com a pureza, inclusive pureza no contexto religioso judaico, a pureza ritualística? Os sacerdotes, que tinham todo um trabalho de purificação. A gente vê isso nos textos evangélicos. A gente vê Jesus falando: olha, você se preocupa tanto com essa pureza, os fariseus, os saduceus, mas você, na verdade, tem que se preocupar com a pureza interior. Então, o que o escritor de Hebreus está falando? Ah, nem haja impuro ou profano. E ele traz uma figura do Antigo Testamento, Esaú. Esaú e Jacó, ambos filhos de Isaac e Rebeca. Esaú vendeu a sua primogenitura, o qual por uma só refeição vendeu o seu direito à primogenitura, ele fala aqui. Uma pessoa que, isso já foi falado aqui pelo Luiz Mário, isso já foi tratado em outras cartas também, e nessa carta também, uma pessoa que profanou o seu próprio direito para satisfazer uma necessidade material, ele, ele deixou de se preocupar com algo que era muito caro para um judeu, que era a sua primogenitura. Isso era um direito. Isso era um direito. Ele foi, portanto, comparado com alguém que profanou e que era impuro. E o que, que o escritor da carta aos Hebreus está trazendo do exemplo de Esaú, que vendeu, repito, sua primogenitura para Jacó por um prato de cozido? Porque efetivamente, filhos de Isaac, efetivamente Esaú ele não entendeu e diante de uma dificuldade, uma provação de alimento ou da fome, ele imediatamente se desfez de uma condição que ele tinha como primogênito e não se preocupou com isso. O escritor da carta aos Hebreus traz esse exemplo para comparar isso com a condição do próprio cristão e que ele não deveria ser impuro ou profano com a sua servidão a Deus no cristianismo, assim como Esaú não foi à lei judaica para a satisfação de uma necessidade material. Essa é a comparação que está sendo feita. E aí no versículo 17 ele termina: Sabeis ainda que em seguida, querendo herdar a bênção, isso é Esaú, depois que ele caiu em si, e ele tinha perdido o direito à primogenitura, do qual ele mesmo tinha aberto a sua mão, relegado o seu direito. Ele então, caindo em si, foi querer herdar essa bênção, ele foi rejeitado. Não teve lugar para arrependimento, embora com lágrimas o tivesse procurado. Isso é um alerta. Isso é uma advertência que às vezes em vida, uma vida encarnada, a gente não vai conseguir recuperar é, é, determinados favores que Deus nos faz, ou a graça que Deus nos dá, porque nós mesmos nos colocamos em uma situação às vezes tão complicada que se tornará impossível recuperar numa mesma existência aquilo que a gente, por uma definição malfadada, possa ter perdido. E em consequência disso, mesmo com lágrimas e arrependimentos, nós nos colocaremos fora do caminho. Nós nos colocaremos mancos o suficiente para naquela existência não conseguir voltar para a nossa estrada, para os nossos desafios. Por que não usando a leitura de Hebreus 12:1, as nossas provas, as nossas corridas, os nossos Hebreus 12:2, os nossos combates? Então a gente tem que tomar cuidado. Se a gente não se preocupar com o caminho, não resistir nele, mesmo quando a gente caia, quando o joelho treme, a gente não voltar para ele, mesmo com as mãos sendo consideradas inadequadas e a gente achar que não tem condições de seguir, a gente seguir nele, a gente se guiar pelo nosso maior exemplo, que é Jesus Cristo, orar a Ele, pedir a ajuda dele, fazer a vontade que Ele nos ensinou que fosse feita. Às vezes a gente pode, com lágrimas, querer voltar no final, mas não reunir condições nessa existência. A boa notícia é que, ainda assim, diante da maravilhosa preocupação que o nosso divino Criador teve conosco, e que Ele sempre nos dá uma oportunidade, porque Ele nos ama tanto como Pai, a gente também leu isso aqui,
que não tem só a preocupação de corrigir o filho, mas oferecer para o filho atos de amor. E Deus nos provê uma nova oportunidade encarnatória para que a gente consiga passar de novo por aquele caminho e tantas vezes quantas forem necessárias, conseguir a partir destas reflexões e desses desafios produzir o desenvolvimento espiritual que a gente precisa, a ponto da gente nunca mais precisar passar por esse caminho de novo, porque a gente já vai ter encontrado o verdadeiro caminho. A gente vai ter produzido em nós a verdadeira santidade, que é a proximidade e o reconhecimento do próprio Deus. Belo, né? Belo. Essas são as reflexões que a gente tinha preparado. A gente não conseguiu fechar o capítulo 12, mas chegamos até o versículo 17. Luiz Mário pode seguir a partir da semana que vem no 18. E aqui ele traz uma série de comparações com o Antigo Testamento. Ele traz a alusão do texto, o escritor de Hebreus, né? Questões relacionadas ao Antigo Testamento, a fraseologia do hebraísmo, a linguagem utilizada do Antigo Testamento para produzir advertência, para produzir naqueles cristãos a necessidade de se manter no caminho do Cristo, como caminho, verdade e vida. Ele fecha no versículo 29. Então, Luiz Mário deve dar continuidade na semana que vem. Eu agradeço muito a sua atenção, o tempo que você destinou a essa reflexão. Espero que você tenha gostado daquilo que a gente preparou e que tenha feito sentido para você essa leitura, né, com Emmanuel, com o Evangelho e com o Espiritismo como pano de fundo, e que deve produzir em nós, na verdade, a grande reverência ao nosso Senhor Jesus Cristo, né, que tanto estimulou o escritor de Hebreus e aqueles cristãos judeus, e que deve produzir também em nós a certeza de que Ele, junto conosco, segura a nossa mão ressequida e ajuda-nos a manter os joelhos firmes para que a gente possa seguir na nossa caminhada, né? Nosso bondoso Mestre Jesus, a quem nos dirigiremos agora em oração, como uma prece final para agradecer os nossos trabalhos de reflexão. Eu queria que você fechasse seus olhos e levasse seus pensamentos ao nosso Mestre Jesus, porque, bondoso Mestre, nós sabemos que sem a tua luz para iluminar o nosso caminho, sem a tua presença e a presença dos teus enviados na nossa vida, e sem o direcionamento que o Senhor nos deu, nos deixou e continua nos dando, através da semeadura que o Senhor mesmo conduz, os seus enviados também conduzem nos terrenos dos nossos corações, sem isso seria impossível continuarmos e alcançarmos a graça divina, a percepção e a compreensão profunda de Deus. Mas nós sabemos que o Senhor bondosamente, misericordiosamente, amorosamente continua a cuidar de nós, a nos orientar, a nos conduzir, a nos guiar, a nos mostrar, mesmo diante das circunstâncias desafiadoras e provadoras, a verdadeira postura do verdadeiro cristão. Que nós possamos fazer a leitura correta dos momentos e dificuldades de nossa vida, Mestre Jesus. Que a gente possa perceber que dentre as lágrimas há uma preocupação profunda da pedagogia divina em nos ensinar. E que a gente possa, às vezes, nas noites mais dolorosas e frias, ou mais escuras, conhecer e ver o brilho da tua mão poderosa, firme, oferecendo para nós a bondade daquele que nos levanta. E que a gente possa se levantar e seguir adiante no nosso caminho com firmeza, mesmo que a firmeza seja mais tua do que a nossa. Obrigado, Mestre Jesus, por tudo. Que o Senhor e seus enviados estejam sempre perto de nós e que nós possamos permitir que o Senhor e seus enviados trabalhem em nosso coração com a certeza de que a gente pode seguir adiante. Obrigado, Mestre Jesus. Amém.